Meus prezados irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Aqui quem fala é o irmão Manuel de Oliveira, que tem o prazer de comunicar e conversar com você um pouco e aprendermos juntos a palavra de Deus. Eu vou ler uma passagem em Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, do 1 ao 9, que se trata dos falsos mestres. Nós estamos rodeados hoje com muitas coisas que nós precisamos muito da palavra de Deus, da iluminação do Espírito Santo, para não deixarmos de anunciar a palavra de Deus na verdade e com a verdade. Eu vou ler, começar agora, e com oração. Senhor, eu quero pedir a Ti que nos dê graça e força da iluminação do Espírito Santo e discernimento para entendermos a Tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Eu vou ler da Almeida Antiga, como sempre digo, como nossa orientação, como exortação aos irmãos, sobre as Bíblias hoje que estão corrompidas nas suas traduções, porque não são textos que realmente falam a verdade. Então aqui vai, capítulo 2, 2 Pedro, versículo 1. Jesus, o próprio Jesus, ele admoestou, quando ele estava assim no seu ministério terreno, sobre os falsos profetas que haveriam de vir. Uma das coisas que Deus se importou muito foi com esse fator muito importante, que é a gente estar sempre precavida contra as falsas doutrinas, que é exatamente isso que corrompe o caráter moral do crente. Que diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, capítulo 2, versículo 1, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão cobertamente heresias de perdição. Então aqui a Bíblia diz, não é? O próprio Jesus também falou em Mateus capítulo 24, versículo 11, que diz assim: surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos. À medida que nos achegamos cada vez mais para aqueles dias nos quais já estamos, dias difíceis e trabalhosos, é claro que vai aumentar muito mais de uma forma exponencial, isso não tem dúvida. As coisas têm realmente caminhado para aquilo, para os falsos profetas abundarem em falsas doutrinas e heresias. Então essas pessoas, a própria Bíblia diz, exorta, o Pedro falando dos falsos mestres, não é? E que essas pessoas se fizeram doutores, estudaram. Os próprios fariseus, eles tinham uma cabeça cheia da palavra de Deus, mas só a letra, sem inspiração do Espírito Santo, porque não conheciam a verdade do ponto de vista do Senhor Jesus Cristo. Aí diz no versículo 2, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Por causa dos maus exemplos dessas pessoas, a palavra de Deus é blasfemada. As pessoas do mundo apontam o dedo e dizem: olha só, tá vendo? Crente, olha aí, pastor, fazendo isso. A Bíblia já diz isso, não é? São essas pessoas que passam a palavra de Deus, mas o comportamento e o caráter contradizem o que eles pregam. Aí diz assim mais, não é verdade? Aí da Bíblia diz que dependendo por causa da avareza, no versículo 3, essa avareza farão os negócios, dentro dos negócios dos seres humanos, a fama, o poder, a possessão, para ter o carrão melhor, uma casa melhor. Então usam erradamente, eles manuseiam a palavra de Deus não com a autoridade divina, mas com a autoridade humana, intimidando os próprios crentes, causando-lhes medo. Aí diz no versículo 4, porque Deus, se Deus não perdoou aos anjos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Tem muita gente hoje pregando um evangelho que uma vez salvo, salvo para sempre, mas sem explicar para essas pessoas que por uma pessoa que é salva para sempre vai produzir o fruto do arrependimento e o fruto da obediência à palavra de Deus. Muitos se aderem a uma igreja, ou a um templo, não é? Porque a igreja são os crentes verdadeiramente salvos. Mas vamos dizer agora, vão a um templo, uma igreja. Aí quem está ensinando são falsos doutores, e essas pessoas, por ignorarem a palavra de Deus, porque dependem deles e delas, porque hoje tem muitas delas também, sem autoridade divina, envenenando os crentes com as suas falsas revelações. Eu disse falsas revelações.
Aí Deus não perdoou. Se Deus não perdoou, quanto mais aqueles que usam o nome de Deus para seus próprios benefícios. E versículo 5, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça. Aqui fala-se do dilúvio, não é? Deus não poupou ninguém. As pessoas não têm você como especial. É como muitos estão dizendo que Deus simplesmente faz assim, é como se fosse jogar na loteria. Ele pega alguns, salva e outros não. Ele pega uns, salva e outros não. A Bíblia não diz isso. Você pode ser salvo a partir do momento que você dá sua vida para Jesus, arrependendo dos seus pecados, é claro. O arrependimento depende agora de você, não de Deus. Deus não vai arrepender por você, porque primeiro Deus não é pecador. Você é pecador, precisa de arrepender, né? Então, quando você se arrepende, aceita Jesus como Salvador, a sua vida é transformada, você não é mais o velho homem ou a velha mulher, vai produzir os frutos e o seu comportamento e atitude vão ser completamente diferentes e adversas do que você era antes. Aí nos diz no versículo 6, e condenou a subversão, as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as, para exemplo, aos que vivessem impiamente. Hoje nós vivemos num mundo exatamente igual ao pior, Sodoma e Gomorra, que o próprio líder da Igreja Católica, o Papa, fez isso, não foi? 2, 3 dias atrás, ele falou que apoiaria, né, aquela legião de tantas coisas, de legião de gays, lésbicas e outras coisas lésbicas e outras coisas mais, tudo infringindo a palavra de Deus, e muitos que não conhecem simplesmente engolem essas falsas doutrinas e abominações contra a verdade. A Bíblia fala que Deus não poupará esse tipo de gente. E no versículo 7, livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Nós vivemos hoje numa sociedade mundial, global, que se distanciou tanto de Deus. A gente vê aí as atitudes do povo, o crime, a violência, a falta de consideração pelo seu próprio, os assassinatos, os abortos, que hoje o lugar mais inseguro na terra é o ventre da mãe que aborta um filho violentamente por causa dos falsos prazeres, né? Aí dão desculpas, não, porque foi estupro. Tem estupro sim, não estou negando isso, mas poucos, mas são milhões. Mais de 100 milhões de crianças são abortadas nessas últimas décadas. Milhões, para não dizer 1 bilhão. Você quer dizer que todos esses bilhões foram fruto de estupro? Não. Talvez nem 1% disso. Vamos dizer que 1%, 99% foram crimes. As criancinhas foram esquartejadas. Foram crimes. Então é o lugar mais inseguro, que a criancinha lá, coitadinha, quer sobreviver no útero, no santuário. O único santuário de proteção é o ventre, mas é lá que está sendo invadida e esquartejada, e o sangue inocente jorrando pela terra. Mas Deus há de chamar a atenção dessas pessoas um dia. Aí no versículo 8, porque esse justo habitando entre eles afligia todos os dias, o Ló já estava escaldado, já não aguentava mais a impiedade, a dissolução, o pecado que reinava à solta. Hoje tudo vale. E o pior é que esses homens que se dizem crentes e líderes aceitaram o divórcio, porque seguem uma convenção, ou seguem o cabeça, que não é cabeça de nada. Jesus é a cabeça. E muitas dessas pessoas aceitaram esses homens como líderes, porque as pessoas estão cegas, não têm autoridade divina para dizer não. Nós não aceitamos, como os bereanos examinavam a Bíblia. Esses homens eram para ser repreendidos,
mas acontece que aqueles que submetem a eles serão julgados igualmente, porque coadunaram. Eles não abriram a voz para rechaçar a mentira, para rechaçar o engano e a decepção. Você pode ser o que você quiser, mas se você aceita e cala, você é parte, faz parte do mesmo grupo que corrompeu a palavra de Deus. Isso é muito sério. A Bíblia diz que aquele também que cala, como diz lá em Ezequiel, né? O sangue dessa pessoa cairá sobre você. Porque você calou, está cometendo um pecado de omissão. Há muitos omissos em nosso meio. E porque foram embriagados com a falsa doutrina e o falso ensinamento, puseram medo na cabeça deles, que eles não podem falar nada. Eles podem fazer o que quiser, podem roubar, podem mentir, mas foi o homem de Deus, ele não é homem de Deus ou mulher de Deus. Eles são manufaturados e manufaturadores dos simples, daqueles que são neófitos na fé. Mas que Deus nos guie, nos guarde e nos livre dessa falácia. E a Bíblia diz ainda, para concluir, no versículo 9, assim sabe o Senhor livrar da tentação aos piedosos, reservar os injustos para o dia do juízo. Que Deus nos acuda e Deus nos livre do mal. Porque vivemos tempos trabalhosos, como o Senhor Jesus admoestou tanto. E agora, Pedro, seu servo, que falsos mestres e doutores abundariam nos últimos dias, nos quais já estamos. Cuidado, irmão. Não deixe que alguém que use a palavra de Deus de uma forma falsa e hipócrita mudar a sua ideia, a sua mente. Focalize na palavra de Deus. Deixa que essa palavra de Deus venha ficar guardada no seu coração. Esses homens e mulheres que se levantaram dizendo-se líderes de grandes multidões, entre as quais aqueles indoutos que engolem essas mentiras. Estão sinceros, mas sinceramente errados. E a sua sinceridade não vai te salvar, não vai salvar você. Que sinceridade? Se você é sincero e sabe a verdade e a nega, você é insincero, não sincero. Ah, mas ele ou ela está pregando a palavra de Deus. O diabo também prega a palavra de Deus. Essa história que o homem ou a mulher de Deus falou, contradizendo a palavra de Deus, colocando a sua sabedoria, que não é sabedoria, acima do texto da palavra de Deus, isso é muito fatal. Então, livremos-nos com a ajuda do Espírito Santo dos falsos mestres, dos falsos doutores e das falsas heresias, das seitas religiosas. Hoje a yoga entrou nessas falsas igrejas, a música mundana. Eu, por exemplo, de vez em quando eu ouço uma música assim, que não é evangélica, eu confesso, mas porque eu estou aprendendo a tocar violão só para ver como toca aquele tom. Não quero justificar nada. Eu estou falando de um modo geral, hoje na igreja, na hora que estamos falando, ou aprendendo, tendo a comunhão, vê esses artistas, que não são artistas de nada, esses homens e mulheres de Deus que dizem que cantam, mas vão às igrejas para tirar dinheiro, milhares e milhares de reais, eles são falsos. Eles precisam se arrepender e viver pela fé, pedir a Jesus que os perdoe, para que assim alcance a misericórdia. Que Deus abençoe e lhe dê uma ótima semana. Mas deixe-me concluir com uma oração. Senhor Jesus, muito obrigado pela palavra. Aqui em Pedro e Mateus 24:11, dos falsos mestres e doutores. Livra-nos da falácia, da
da falsa doutrina e daqueles homens e mulheres que se levantaram em seus próprios nomes, não ordenados por Ti e pelo Teu Santo Espírito, mas por seminários falsos, por falsos ensinadores que adotaram os livros dos homens, mas não o livro da vida, as Escrituras. Jesus cura aquele que está doente, aquele que está com câncer, no leito de dor, aquele que está com problemas espirituais, mentais, psicológicos. Eu te peço agora, baseado na autoridade da Tua palavra, livra-o e cura-o não. É sobretudo a cura da alma, que é a salvação em Cristo Jesus. Concluo com essa oração e com essa bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Amém. Que Deus abençoe.